Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com a Jennifer, essa maravilhosa que passou por uma super reprogramação mental em relação aos relacionamentos e em relação à vida, né? Porque quando a gente transforma os relacionamentos, a gente transforma a nossa vida, né? E ela vem trazer um depoimento para vocês saberem o quanto isso é possível e conhecer um pouquinho da história, né, da trajetória dela. Então, Jennifer, maravilhosa, muito obrigada por aceitar o convite. Você é um super case de sucesso. E então, conta um pouquinho para nós, Jenny, como foi quando você chegou aqui? Em que lugar da sua vida você estava? Como é que você estava em relação aos relacionamentos? Como é que você estava se sentindo? Muito obrigada, queria agradecer a Fabiana pela oportunidade de compartilhar brevemente a minha história e, e dizer que sim, que é possível a gente se mudar, se transformar e conseguir ser feliz na vida que a gente precisa e a gente merece. Como que eu cheguei aqui para Flaviana, né? Era uma jovem adolescente entrando na fase adulta, com um relacionamento complicado, difícil, turbulento, digamos que um relacionamento tóxico. E tentando me encontrar nessas mudanças da adolescência para a vida adulta. E eu comecei a conhecer o mundo lá fora e vi que existiam coisas diferentes do que eu via ali na minha juventude, dentro do meu convívio, né, como alguém que dependia totalmente dos pais, de ciclos de amigo. E eu comecei a observar outros casais, ver que eles tinham coisas que eu não tinha, um carinho, um cuidado, e comecei a trazer tudo isso para a terapia e olhar para dentro do meu relacionamento. No começo é difícil a gente aceitar que aquilo não é bom, que não está nos fazendo bem, né? E a gente vai olhando, olhando os detalhes. E a grande virada na terapia foi quando eu olhei para dentro do meu relacionamento como se eu fosse uma pessoa de fora e fosse alguém que eu gostasse muito vivendo tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu falei, poxa, isso não é legal, isso não faz bem. Sim. Então, junto com a Flaviana, a gente foi trabalhando aí nas minhas programações mentais para descobrir os relacionamentos dos meus pais, o que que eu carregava comigo como uma verdade de relacionamento, qual que é o papel do homem. E essas visões estavam distorcidas. Então, junto com a terapia, eu consegui modificar, né, essa programação que eu tinha e começar a olhar de outra forma. Então, depois de muita terapia, consegui me desvencilhar desse relacionamento, colocar um ponto final, muito segura. Não é fácil, né? Todo término, você amando ou não amando uma pessoa, não é fácil, mas é possível. E todo fim existe um recomeço. E esses recomeços são fantásticos, porque a gente se descobre como uma nova pessoa, com novos gostos. E nesse meio tempo fui conhecendo outras pessoas, mas ainda não era tampa da minha panela, né? Tinha algo que não Sim. estava encaixando, que não estava certo, mas todos esses relacionamentos que eu tive, de alguma forma, me trouxeram algum aprendizado, algo que eu precisava aprender. Até que, com o passar do tempo, na pandemia, através do Tinder, conheci o meu namorado, que hoje é meu esposo, né? E o que que eu percebi? Que ele tinha um padrão completamente diferente das pessoas que eu buscava antes. Então ele era uma pessoa mais introvertida, né? Diferente, mais nerd, assim. E eu falei, ele não é o garoto popular que eu estava acostumada a olhar. E talvez se eu tivesse olhado o meu esposo numa balada, não teria chamado a minha atenção. Sim. Porque ele não era o padrão de homem que eu estava acostumada a procurar. Mas eu falei, é esse homem que eu preciso investir. Ele tem algo diferente do que eu estou acostumada e eu acredito que isso vai dar certo. Então comecei a me permitir e ver tudo que ele tinha de diferente para me ensinar e o que eu tinha para ensinar para ele. A forma que ele me trata é bem diferente do que eu estava acostumada. E hoje eu posso dizer que foi transformador. Eu me sinto amada, segura, completa e é um relacionamento calmo, tranquilo, feliz. E eu entendi que é isso que é o amor. O amor não é aquilo que te arrasta, que te causa confusão, agitação. O amor ele é tranquilo, ele é construtivo, é uma base sólida de parceria, de comunicação. E hoje eu olho que eu consegui quebrar todos os padrões que eu tinha em relação a um relacionamento e ter um relacionamento feliz. E eu tenho certeza que meus futuros filhos agora vão poder também se inspirar em mim como uma pessoa feliz que tem um relacionamento próspero também. E é isso, É gente. isso. Jenny, quando você olha
hoje, né, essa Jennifer, segura, que se sente bem, que se sente amada, que, não imaginava que poderia existir um relacionamento que você tem hoje. Quando você olha pra Jennifer do passado, como que é qual que é a principal, em poucas palavras, assim, a principal diferença dessa parte emocional? Como é que aquela Jennifer se sentia e como que essa Jennifer de hoje se sente? Aquela Jennifer, usando um termo bem popular de antes, ela andava pisando em ovos, porque ela sempre estava insegura com Sim, o que o outro ia pensar dela, né? O que, que o parceiro ia pensar, ou se ele ia cortar as minhas asinhas, não ia deixar eu ser eu mesma, me expressar como eu gosto. Então eu percebi que eu me sentia muito cansada fisicamente, emocionalmente, presa, assim, tipo, tinha algo estranho, que não era sim, bom. sim, E hoje não, hoje é diferente. Hoje eu tenho uma base onde eu me sinto confiante, segura para ser eu mesma, para ter a minha opinião, a minha voz e se sentir amada e poder amar. Mas o conforto e a segurança que um relacionamento seguro te traz é completamente diferente. É muito sim. bom. Se você pudesse dar um conselho para o pessoal que está aqui estudando, pensando em se reprogramar ou que já estão se reprogramando, que conselho você daria? Gente, façam terapia, se permitam viver coisas novas, viver coisas diferentes, buscar pessoas diferentes do que talvez aquela pessoa que você não daria uma oportunidade, talvez dê uma oportunidade para aquela pessoa que às vezes ela tem coisas incríveis para te mostrar. Então, busquem a terapia, façam. Eu me identifiquei demais com a terapia, com a parapsicologia. Então, hoje eu estou também estudando a parapsicologia porque eu quero ser uma terapeuta como a Flaviana também, poder ajudar outras pessoas a encontrar o Sim. caminho delas. Então, façam terapia e se permitam viver. Acertar, errar, se permitam viver. Muito obrigada pelo seu depoimento, sucesso, e nós vamos, acompanhar o seu Instagram para ver futuramente aí a evolução desse casal para uma família linda. Muito Amém. obrigada. Muito obrigada, Um Flávia. beijo. O próximo passo agora é os filhos, né? Vamos trabalhar aqui os futuros filhos. Ai, muito bom. Um beijo, Jenny. Beijos, Obrigada. obrigada.